Olá, mais uma vez obrigado pela sua companhia, obrigado por nos receber em sua casa ou no seu trabalho. Quem sabe você está no volante de um carro ouvindo esse estudo, que Deus possa abençoar muito a sua vida. Quem sabe você está agora reunido na célula e vai ser um momento de compartilhamento e aprofundamento do estudo da Palavra de Deus, que Deus possa falar muito ao seu coração hoje com esse estudo. Nós estamos na série Chamados para Servir e hoje em especial nós vamos falar sobre a motivação do servo. Hoje é a nossa lição de número 3. O texto está em Atos, capítulo de número 11, versículo 22 ao 26, que diz assim: E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé e a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem, cheio de fé e do Espírito Santo. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar a Saulo, e achando-o, conduziu-o para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. E ali foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Motivação. Motivação é o que está por trás das nossas ações. É aquilo que nos impulsiona a agir. É aquilo que nos faz mover. Por essa razão, se a nossa motivação ela for impura, com toda certeza os nossos atos eles serão rejeitados diante de Deus. Porque quando Deus olha as nossas ações, Ele olha antes de tudo para a motivação, para o que está por trás. É por isso que muita gente, mesmo tendo muitas obras, ao chegar diante do Senhor, ouvirá com toda certeza dele o feno, a madeira, queimado pelo fogo. Não sobrará nada, porque Deus sempre vai olhar a região das nossas motivações, antes de ver as nossas ações. E é empolgante a gente ver Barnabé como exemplo de motivação sincera e pura diante de Deus. É por isso que nós estamos estudando Barnabé como exemplo de servo. A lição que nós aprendemos hoje com Barnabé é de muita importância. A gente já viu que o servo é aquele que não escolhe a quem servir. Ele faz servir Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja, um homem que havia feito tantos males à igreja. E quando ele chegou à fé, ele traz essas marcas do seu passado. Ninguém queria se aproximar de Paulo, mas Barnabé faz isso. Barnabé entende que acima do homem terreno, ele está servindo ao Senhor e por isso não escolhe a quem servir. É interessante a gente ver o exemplo de Jesus, que quando estava para entregar a sua vida, naquela noite em que estava para participar da última ceia, lavou os pés dos discípulos. E mesmo sabendo que Judas era um traidor, sabendo que Judas já estava maquinando em seu coração por trás dele, ele ainda assim lavou os pés de Judas como fez de todos os outros. E quando ele terminou, ele disse: assim como eu fiz, vocês devem fazer também uns com os outros. Ou seja, para nós não devemos escolher a quem servir. Tem pessoas que nós servimos assim, com muita disposição, porque são pessoas que realmente merecem. Mas tem aqueles que verdadeiramente são difíceis de convivência, e mesmo assim a esses nós somos desafiados e chamados a servir. Então o servo não escolhe a quem servir, mas o servo também não escolhe onde servir. A igreja em Jerusalém estava em ebulição. Houve um derramar de Deus tão grande naquele lugar. A igreja estava numa efervescência espiritual. Só no apelo foram 3.000 pessoas chegando a Cristo. Logo depois, esse número já cresce para 5.000. E a igreja está em pleno crescimento. As coisas estão acontecendo em Jerusalém. E é muito agradável participar de uma igreja grande, uma igreja crescente, uma igreja que está vivendo um verdadeiro mover de Deus. Mas o evangelho chegou a Antioquia, uma cidade gentílica. Mas as pessoas ali receberam o evangelho,
Só que precisava ir alguém para lá para poder cuidar dessa igreja. Quem os apóstolos escolheram? Escolheu a Barnabé, porque sabia do coração de servo de Barnabé, e Barnabé não escolhia onde servir. Barnabé deixa uma igreja que está em pleno crescimento, num verdadeiro glamour, e vai para uma comunidade de povo estranho, estranho à sua cultura, estranho à sua religião. É um povo gentil. Então ele vai até aquele povo para servir agora a esta igreja. Como servo de Deus, nós não devemos procurar lugar, escolher lugar onde servir, porque nós entendemos que onde nós estivermos, o Senhor estará ali, e é a Ele, sobretudo, que nós servimos. Então é muito interessante ver isso em Barnabé. Mas uma outra coisa interessante em Barnabé, que ele não apenas serve, mas também ele serve com alegria. Você pode observar no texto que quando ele chega lá em Antioquia, o texto diz assim, e vendo a graça de Deus, ele ficou alegre e animou os que estavam ali a continuar servindo ao Senhor com interesse de coração. Você percebe que Barnabé não servia por imposição do colegiado apostólico. Ele não estava ali se sentindo obrigado, reclamando, murmurando por ter deixado tanta coisa para trás, para estar agora numa nova cidade, num novo povo, uma igreja pequena, ainda inexpressiva. Ele não reclama porque ele entende que ele está servindo a Deus e ele precisa fazer isso com alegria. O verdadeiro servo de Deus não sente um fardo. Às vezes eu percebo pessoas que serve como se estivesse sentindo uma obrigação tão grande, parecendo que está carregando o peso do mundo nas costas, reclama do que faz, queixa, murmura, porque o coração dele realmente não serve a Deus de fato com alegria. Ele serve às vezes por outras motivações, mas não com alegria, porque ele talvez sente que se ele não fizer, alguém vai ver, alguém vai falar, pastor vai reclamar, coisa assim. Então ele não sente que está ali por alegria. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele não somente faz, mas ele tem prazer no que faz. E ele não faz isso para mostrar a ninguém, senão a plateia de uma única pessoa, que é Deus. E tá aqui nós temos uma última lição, que não apenas ele servia a qualquer pessoa, ele servia em qualquer lugar, ele servia com alegria, mas ele também servia com outras pessoas. Quando ele viu o crescimento, a quantidade de pessoas que estava chegando à igreja, ele percebeu que não daria conta sozinho. Então ele sai em busca de Saulo em Tarso para trazê-lo para ajudar nessa igreja crescente a discipular esses novos convertidos. Toda pessoa sabe que ninguém constrói nada grande sozinho. E se está fazendo sozinho, com toda certeza não é algo grande. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos entender que a igreja, ela não depende de uma pessoa exclusivamente. Nós somos um corpo e devemos agir como corpo, todo e cada um, fazendo a sua função. Alguns são mais visíveis do que outros, não significa mais importantes, porque no corpo todos os membros são de igual importância. Por essa razão, nós precisamos nos envolver, nós precisamos não apenas assistir ao crescimento do corpo de Cristo, mas desempenhar a nossa função ali. Que Deus nos ajude a servir a Deus melhor e que essa série de estudos verdadeiramente impacte a nossa maneira de viver como Igreja de Cristo. Deus abençoe sua vida e, como eu sempre digo, se Deus falou ao seu coração, em primeiro lugar, celebre, segundo, obedeça e terceiro, compartilhe a pessoas que precisam ouvir esta palavra que Deus está falando ao seu coração. Até a próxima lição, até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.